acabamos de ler na leitura oficial do culto, o texto que encontra-se em qual livro? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Apenas o versículo 24. Que tal nós lermos mais uma vez? Assim diz o texto que lemos: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro está falando de quem aqui? De Jesus, claro. Foi ele que ressuscitou. Oh, glória! Se Jesus não tivesse ressuscitado, a igreja não teria chegado onde chegou. Mas ele ressuscitou para a glória de Deus Pai e para o triunfo da igreja. Nós servimos a um Deus vivo. Muita gente segue a deuses ou fundadores de religiões que morreram, estão sepultados. Confúcio, Buda e outros aí. Maomé, uns dizem que Maomé foi para o céu, foi arrebatado. Isso é falácia. Só quem ressuscitou e subiu ao céu foi Jesus. Glória a Deus. Portanto, a igreja é triunfante. A igreja é uma igreja gloriosa, debaixo da promessa. E as promessas do Senhor não falham. Glória a Deus. Amados, na quinta-feira última, nós demos prosseguimento ao tema a doutrina da ressurreição. E é uma doutrina que precisa ser crida e entendida. Crida e entendida. É bom crer? É. E entender? É bom também. Então precisamos entender, crer e entender acerca dessa doutrina. Esta semana eu recebi, através de uma das redes sociais, o WhatsApp, uma pessoa me mandou algumas frases, e nessa frase eu achei ela muito interessante, e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos, porque tem alguma coisa que a gente vai usar aqui para a nossa compreensão. E ele mandou, a pessoa mandou essa foto, tinha a fotografia de um senhor barbudo, já velhinho, e embaixo dessa foto tinha essas 4 frases. Eu quero ler aqui para os irmãos. As frases dizem o seguinte: assuntos difíceis treinam a mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. E tempos difíceis treinam o espírito. Que verdade! Não é profundo isso? Não é fácil de entender? Vou repetir para você guardar. Assuntos difíceis treinam a mente. Coisa difícil. Problema de matemática, de química, de física, enfim, coisa difícil. Vai treinar o quê? A sua mente. Exercícios difíceis treinam o corpo. Pessoas difíceis, como tem pessoas difíceis lá fora, não, na igreja também. Tem pessoas difíceis. Pastor, não dá mais para a região conjunta, que aquela aí não é difícil, pastor. Deixa ela aí para treinar seu coração. O dela, o seu e das demais pessoas. E tempos difíceis treinam o espírito. O mundo está aí polvorosa, o mundo está quase numa guerra iminente. Vamos ficar tristes? Vamos ficar amedrontados? Não, vamos fortalecer o nosso espírito nas promessas do Senhor. Tempos difíceis treinam o espírito. Agora, trazendo isso para o campo espiritual, irmão, nada é difícil quando nós contamos com o Espírito Santo. Não, nada é difícil. Quando nós contamos com Deus, a luta está difícil, está pesada, você está quase desistindo, tenha calma,
Deus está no controle de todas as coisas. Está difícil? Não há problema que o nosso Deus não solucione. O gigante é imenso, é grande. Você não pode ir com ele? Conte com Jesus e ele vai lhe ajudar. Estou dizendo isso porque a vida cristã não é vida fácil. Aceite Jesus que sua vida vai ficar fácil. Não é bem assim. Espiritualmente, você tem um aliado, você tem o seu Salvador. Mas isso não vai lhe isentar de passar por testes, problemas, provas, provações. Não é fácil a gente superar tantas lutas, tantas dificuldades no nosso dia a dia, mas com Cristo tudo se resolve. Tá certo? Glória a Deus. Como eu disse, estamos tratando acerca desse ensino sobre ressurreição. Todos os assuntos na Bíblia a gente deve se esforçar para compreender. E Deus, Ele é o Deus que nos estimula. Deus, Ele é aquele Deus que nos ajuda, nos motiva, para que a gente não desista diante das lutas, das dificuldades que todos nós passamos. Quando a gente, e você vai para as escolas, vai para a faculdade, foi para os colégios, ou frequenta os colégios, para o aluno se destacar e tirar uma boa nota, ele tem que se esmerar, estudar, pesquisar, para ele lograr êxito, não só na prova, mas também na compreensão, porque tem um aluno que estuda para a prova, mas tem um aluno que aprende mesmo para a vida toda, não é só para a prova. Nós crentes temos o livro de Deus em nossas mãos. Eu sei que eu passo aqui muitas informações para os irmãos e não é possível você reter todas as coisas, guardar todos os textos que eu falo aqui. Mas, irmãos, se você der atenção ao que eu estou falando aqui, a exposição da palavra, você já está demonstrando um grande interesse. Como eu disse, Deus é o Deus que nos incentiva, que nos estimula. Deus viu que Josué, diante dele, tinha uma dificuldade imensa à frente. Nações para conquistar, povos cananeus para expulsar da terra prometida. E Josué, ele, posso assim pensar que ele, como um bom general, ele deve ter pensado, avaliado e mediu as dificuldades que ele iria passar. Mas Deus incentivou ele. Deus estimulou a fé de Josué. E o Deus que estimulou a fé de Josué é o Deus que está com a igreja, é o Deus que está conosco, que está comigo e com você, irmão. E Ele vai nos ajudar. Pastor, não tem como mudar de assunto. Não, o assunto que o Espírito Santo colocou no meu coração é para nós tratarmos sobre ressurreição. Este é o assunto que eu trago para os irmãos. E nós vamos aqui nos debruçar neste assunto até quando Jesus permitir. Consultemos a palavra do Senhor e vejamos o estímulo que Deus deu a Josué. Está no capítulo 1, Josué 1, versículo 6. O Senhor disse para Josué, estimulando a sua fé para que ele não esmoreça, para que ele leve avante aquele povo, que ele não desista, que o Senhor está com ele. Deus diz assim para Josué, ou a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus sabia que chegaria momentos em que ele enfrentaria a tentação de ficar desanimado diante dos inimigos poderosos. Não eram fáceis as conquistas, eram conquistas difíceis. E o povo israelita não era um povo preparado assim para a guerra. Os seus equipamentos eram rudimentares, lança feita de madeira, funda, flechas, arco, coisas rudimentares, enquanto os inimigos filisteus tinham o quê? Espada de bronze, de ferro, lança de ferro. E como ele
iria vencer esses inimigos poderosos. Mas Josué recebeu o estímulo do Senhor. Tão somente, versículo 7, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Por onde andares. Então Deus estava estimulando, e Deus é o Deus que estimula também a nossa fé, através do seu Espírito Santo. Então, amados, para nós aprendermos e compreendermos doutrina, é preciso nós gastarmos tempo ouvindo, é o que os irmãos estão fazendo agora, estudando no seu estudo individual em casa, pesquisando, lendo comentários, lendo mais de uma versão da Bíblia para entender melhor o que o texto está lhe mostrando. Então exige dedicação de nós. Você não pode se conformar apenas no culto de doutrina, aprender alguma coisa. Tudo bem, vai aprender alguma coisa. Vem para a escola dominical, aprende alguma coisa, você aprende. Mas ainda não é tudo. Falta aquele esforço maior, aquele algo mais. Posso dizer assim, me arrisco a dizer, falta aquela segunda milha. Se você quiser entender dessa forma, se esforçar mais. E quando Deus vê que aquele irmão, aquela irmã está se esforçando, você não acha que Deus se agrada disso não? Claro que Ele se agrada, Ele vai ajudar a cada um dos irmãos, desde que esteja disposto a pagar esse preço. E permitam usar essa expressão, em gastar tempo meditando, melhorando a sua vida espiritual. Então, outro ponto que eu achei interessante nesse texto, outra palavra, foi a questão quando Deus fala para ele, quando Deus diz, esforça-te, e tem bom ânimo. Irmão, sem motivação, a gente não vai a lugar nenhum. Precisamos estar motivados. Um crente desmotivado, uma pessoa desmotivada, um empregado desmotivado, um empregador desmotivado, vai chegar a algum lugar? Então a gente precisa ter motivações. O crente motivado é uma bênção, uma glória. Ele vem aqui para o culto matutino, só tem 2 crentes, ele, o porteiro e outro, mas ele está motivado, porque aqui ele vem falar com Jesus. Glória a Deus. Aquela regente, aquele irmão, aquele tocador, mas só vai eu e outro irmão tocar, e os outros não vêm. Como vai ser? Meu amado irmão, quais são os seus motivos para estar na casa do Senhor? Não é servir o Senhor, não é adorar o Senhor. Irmão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não é aprendendo, não é adorando, não é glorificando, não é nos santificando, não é retendo a palavra em nosso coração para que a gente aprenda alguma coisa a mais. Pelo menos eu tenho minhas motivações, você deve ter suas motivações. Deus motivou aqui Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, Deus está dizendo, Josué tem a motivação. Esse povo que está aqui, você vai fazer com que esse povo entre na terra prometida. Olha a motivação, Deus já estava revelando para ele o que iria acontecer. É você que vai conduzir esse povo. Qual era a motivação? A promessa. Não é verdade? A promessa, eu vou pisar na terra prometida, terra que manda leite e mel. Glória a Deus. Então, ter ânimo, ter disposição, não só na vida espiritual, em qualquer área da sua vida. Ter motivação. Leve para a vida secular também isso. Bem, amados, e naquele estudo da semana passada, nós falamos sobre o testemunho da ressurreição de Cristo no livro de Atos. Vou repetir, nós falamos sobre o testemunho de Cristo, ou do testemunho da ressurreição de Cristo no livro de Atos, onde nós vimos que foram estabelecidas condições para que alguém, só trazer a memória, tá, irmão, de vocês, rememorando aqui, nós vimos que os apóstolos eles estabeleceram condições para que alguém fosse declarado apóstolo. Não vou falar aqui quais eram as condições, mas uma das condições para alguém assumir o lugar de Judas Iscariotes, um traidor, foi que alguém fosse, essa pessoa, ou essas pessoas, foram 2 que foram indicados,
E uma das prerrogativas, uma das mais importantes, era que um dos dois candidatos, ou os dois candidatos, fossem testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Isso era fundamental. Não bastava apenas ele ter ouvido dos outros apóstolos. Jesus ressuscitou, eu ouvi. Ele falou comigo, eu vi as suas marcas. Não. Uma das condições, foram 5 condições. Estão lembrados? Uma delas era que os candidatos ao apostolado fossem testemunhas oculares da ressurreição do Senhor. Isso nós vimos. O que mais nós vimos? Também falamos que a ressurreição de Cristo foi o principal tema da pregação do apóstolo Pedro. Primeira pregação do Evangelho, a primeira pregação quem fez foi o apóstolo Pedro, na área ali do templo. E o tema principal da sua mensagem foi a ressurreição de Jesus. Depois nós falamos, mostramos contextos que a pregação da ressurreição de Jesus, o tema foi pregado, mas foi pregado com autoridade. Autoridade. Isto é, os discípulos pregavam com convicção que Jesus tinha morrido, mas que tinha ressuscitado. Glória a Deus. Convicção, autoridade. E também, irmãos, da mesma forma nós falamos que a ressurreição de Jesus foi o principal tema da pregação de Paulo quando ele estava ali em Atenas, quando ele vai discursar, pregar no meio de filósofos, pessoas ali importantes de Atenas. Foram esses os pontos que nós destacamos naquela mensagem da quinta-feira, só a título de rememoração, trazendo a mente dos irmãos, tá certo? E faltou outra aqui. E também nós mostramos que não só Daniel falou a respeito da ressurreição de justos e injustos, Jesus também ratificou a ressurreição dos justos e injustos, e Paulo também, ele falou a respeito disto, da ressurreição de justos e injustos. Tá bom? Muito bem. Então, quem está motivado para aprender aqui alguma coisa hoje? Glória a Deus. Muito bem. Quer aprender mais sobre doutrina? Então vamos lá. Quem está disposto a treinar o Espírito? Amém. Glória a Deus. Então vamos ao nosso ponto de hoje. Falta 30 e pouco minutos, 32 minutos para nós encerrarmos a mensagem. Muito bem, feita essa exposição, trazendo essa introdução para os irmãos, vamos entrar neste ponto aqui. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Você pode repetir? E somente as crianças. 1, 2, 3. Mocidade. 1, 2, 3. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Obreiros. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Irmãos que não são obreiros, só os irmãos, os homens. 1, 2, 3. Agora as irmãs, tem que ser mais forte. Eu ouvi tantas repetições. 1, 2, 3, as irmãs. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Os porteiros lá, os porteiros. Amém. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Só faltou os músicos, né? Mas é falado, né? A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Oh, glória. Amém. Glória a Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, para nós adentrarmos agora nesse novo tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta individual, cada um escute, responda aí com a sua mente, tá certo? Por que o Senhor Jesus Cristo teve que morrer se ele não tinha pecado? Como foi possível ele morrer? Se ele não transgrediu a lei de Deus, a alma que pecar, esta morrerá. Sim, mas Jesus, ele não pecou. Por que ele teve que morrer? Agora eu
convido vocês a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, porque teremos a resposta a essa pergunta. Eu sei que você sabe responder, mas vamos aqui no profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías 53, versículo número 4. Nós vamos ler este versículo número 4, posteriormente vamos ler o 12, mas por enquanto somente o versículo 4. O que diz o versículo 4? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que acontece? Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados e colocou esses pecados sobre ele. Era como você vem com peso, algo muito pesado sobre o seu ombro, e alguém chega e diz: eu quero aliviar seu peso. Aí bota o peso no ombro dessa pessoa que lhe pediu, que veio lhe ajudar. Você vai se sentir aliviado, porque aquele pesão saiu de sobre você. Nós, usando agora, levando isso aqui, trazendo isso para o lado espiritual, nós tínhamos um fardo muito pesado, pesadíssimo, que nos iria levar à condenação eterna. O que Jesus fez? Ele não pecou, mas ele tomou sobre si algo que não era dele, e sim nosso. Por isso que com propriedade, o texto é bem claro, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E alguém às vezes usa esse texto aqui para dizer que é a nossa doença que Jesus levou. Não é isso que o texto está dizendo. Enfermidades aqui são pecados, delitos diante de Deus, transgressões nossas diante de Deus. São essas aqui. Enfermidade aqui está aqui até como um eufemismo, né? Enfermidade, mas não é a doença em si. Não é vamos orar porque esse irmão está doente com câncer, e a Bíblia diz que Jesus levou toda a nossa enfermidade. Não é nesse sentido. O sentido de Jesus ter morrido, ele não morreu pelas nossas doenças físicas. O principal motivo não foi esse. O principal motivo de Jesus ter morrido, irmão, foi porque ele tomou sobre si os nossos pecados. E aí, quando ele assume os nossos pecados, a lei de Deus, ela é clara. O pecador tem que receber a punição. Mesmo Jesus não sendo pecador, e ele ao assumir as nossas culpas, a lei tinha que vir sobre ele, ser aplicada sobre ele. E o que é que a lei dizia? Que o pecador tem que ser punido. E a punição pela lei ao pecador era a morte. Por isso que Jesus, mesmo sem ter pecado, ele morreu porque ele assumiu essa condição em nosso lugar. Isso não é algo glorioso, irmãos? Nós é que seríamos banidos eternamente da presença de Deus, mas Jesus tomou as nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos crimes, as nossas transgressões, os nossos delitos, assumiu a culpa nossa. E é algo tão glorioso, irmãos. Foi algo tão glorioso esse sacrifício de Jesus, essa expiação. Expiação na Bíblia significa que o sacrifício foi aceitável a Deus, foi que Deus ressuscitou ele, foi a prova que o sacrifício dele foi válido. A morte não teve domínio sobre ele. Para ele nos dar esperança. E toda pessoa que crê assim em Cristo, que aceitou a Cristo como Salvador, também está debaixo dessa promessa. Glórias ao nome do Senhor. Então, o fardo que pesava sobre nós recaiu sobre o Senhor Jesus. Ele voluntariamente, ele poderia ter relutado, mas ele, em obediência ao Pai, ele, na condição de filho, submeteu-se à humilhação, ao escárnio.
tudo por amor a nós. E quando nós chegamos no verso 12, na parte B, o texto conta o seguinte, diz assim: porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Ele não morreu no meio de 2 transgressores? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Dito isso, irmão, nós hoje vamos basear o nosso estudo ainda no livro de Atos, tá certo? Como base, lemos aqui o texto de Atos. A propósito, quem escreveu o livro de Atos? Quem escreveu o livro de Atos? E qual era o ofício de Lucas? Era médico. Quem chamou ele de médico amado? Paulo. Colossenses 4,14. Pode conferir, médico amado. Lucas, médico amado. Bem, então vamos. A ressurreição de Cristo foi um ato divino. Estão prontos para ouvir? Claro que sim. Em primeiro lugar, a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito foi que Deus o ressuscitou dos mortos. A prova que o sacrifício de Jesus foi aceito foi que Deus o ressuscitou dos mortos. Vamos conferir lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24, que foi o texto oficial do culto, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Quem compreendeu, diga amém? Está claro o texto aí. Por isso, irmão, nós temos motivo para nós nos alegrarmos. Se regozije, irmão, porque Jesus ressuscitou. Se alegre. O império da morte, Jesus venceu. Todo mundo tem medo da morte. Todos nós temos. Quem é que quer morrer? Eu perguntei isso aqui um dia desse. Não é que nós tememos a morte, é que nós não queremos ir agora. Qualquer irmão, quando está doente aqui, procura um médico, não procura? O médico faz a receita, você vai e compra o remédio porque você quer ficar curado. Ou seja, você não quer morrer. Talvez eu me expressei, não me expressei isso muito claro. O crente não tem medo da morte, mas ele não quer morrer agora. Nós não queremos morrer agora, queremos ficar aqui um pouco mais. Mas guarde isso na sua mente. Jesus venceu o império da morte. Oh, glória! A morte não tem mais domínio sobre o crente, sobre o corpo do crente. Ah, tudo bem. Muitos aqui vão morrer. Se já não demorar, daqui uns 50 anos, talvez aqui, todo mundo aqui, talvez as crianças, ainda tem uns velhos, né? As crianças aqui, né? Mas se ele demorar, muitos aqui não estarão mais vivos. Mas que importa? Eu sei descansar e você deve descansar na promessa, que ainda que o meu corpo pereça, eu tenho a promessa de que o meu corpo será transformado, o meu corpo alcançará a imortalidade, porque Jesus nos fez a promessa. A palavra de Deus garante isso. Cada um de nós irá ressuscitar. Oh, que promessa maravilhosa! Vamos conferir. Abra a sua Bíblia agora em Coríntios. Aliás, a Bíblia já está aberta. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler esse texto, irmãos. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então veja o que o texto está dizendo. E quando isto que é corruptível, isto o que? O seu corpo, se revestir da incorruptibilidade, isso é, a transformação.
E isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada, ou seja, engolida. Foi a morte na vitória. Vitória de quem? De Cristo. Jesus conquistou, Jesus venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê a morte? É como se você dissesse: cadê você? Cadê tu? Tu não dizias que ia vencer? Olha aí, ó. Jesus venceu a morte. Cadê a tua força, morte? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Inferno, você pensava que ia vencer? Que ninguém ia escapar? Que todo mundo ia para o inferno? Inferno, Jesus ressuscitou e eu também vou ressuscitar. Aleluia. E Jesus venceu a morte. A morte é comparada a um aguilhão. O que é um aguilhão? Aquilo que incita a agir. 1 Coríntios 15:56, vamos ler. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não houvesse a lei, se não existisse a lei, não haveria o pecado. A lei veio para apontar o pecado. Por que existe a Constituição brasileira? Para mostrar como nós devemos viver em sociedade, no Brasil, as leis que regem o Brasil, a nação, a partir da Constituição, que é a lei máxima de uma nação. Aliás, está sendo afrontada, né? Desrespeitada, rasgada. Mas isso aí são coisas de homens, irmão. Agora, por que o homem morre? É porque existe uma lei que condena o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se não houvesse a lei, podemos dizer, não haveria a sanção, a punição para o pecado. Estão compreendendo, não é verdade? Mas, irmãos, ratifica a morte de Cristo, ela foi plenamente aceita. Por quê? Porque o próprio Deus ressuscitou o seu Filho. Se Deus não tivesse ressuscitado, onde estaria o triunfo da igreja? Só na morte de Jesus? Sim, ele morreu, e daí? Qual a esperança que ele trouxe? Quer dizer que a gente morre aqui acabou a vida? Não, Jesus ressuscitou. Oh, glória a Deus! Ele venceu. Lembre-se que a morte de Cristo foi plenamente aceita, e por isso Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que tal lendo novamente Atos 2:24? Vamos ler de novo. Pastor, já li esse versículo 3 vezes, até você decorar ele. Não decorou ainda não? Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, que é aquela expectativa de reter ele não vai ressurgir, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pode ser maior do que Deus. A morte só existe porque Deus permite. Deus permite porque Deus é justo. Deus, por ser justo, ele pune o transgressor. Ele pune o pecado na pessoa do transgressor. Deus não é como certas pessoas aí que prendem inocentes e soltam culpados. Isso aí é ser parcial. Deus é um Deus imparcial. Deus é um Deus de altíssima justiça. Glória a Deus. Quando a gente começa a ler o livro dos reis, a gente vê, mas rapaz, aquele sim, mas olha a vida do rei Manassés, sujeito ímpio, um dos piores reis, o rei Manassés. Mas teve um momento que ele arrependeu-se, e quando ele se arrependeu, Deus voltou-se para ele, porque ele se arrependeu, mas Deus não deixou de puni-lo, porque foi um homem idólatra. Tudo bem, quando ele se arrependeu, Deus foi misericordioso,
ajudou ele, mas como aquele homem foi terrível para a história de Judá, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, irmão, Jesus morrendo, quando ele morreu, o diabo pensa assim, os demônios achavam que pronto, vencemos ele, vencemos, coloca uma pedra lá, colocar uma pedra para obstruir a entrada ou a saída do túmulo, para que os discípulos dele não cheguem lá e roubem o corpo dele, porque foram dizer para Pilato, aquele embusteiro quando em vida, disse que ao terceiro dia iria ressuscitar, para que seus apóstolos, seus discípulos não cheguem lá e levem o corpo dele e depois saiam dizendo, Jesus ressuscitou, vamos colocar uma guarda lá, e colocaram uma guarda romana lá, lacraram o local, um símbolo de Roma, quem sabe o anel, o lacre lá de Pilatos, glória a Deus, mas Deus é um Deus poderoso, e manda ali anjos para que removam a pedra. E deixa eu te dizer uma coisa, para Jesus ressuscitar não precisaria nem a pedra ter saído do lugar, nem precisava, mas como Deus está tratando com vidas humanas e pessoas, tem gente que só cresce e vê, aí a pedra foi removida, o anjo removeu a pedra, mas Jesus, ele tem poder, e faz isso, atravessar a parede. Quando ele ressuscitou e apareceu diante dos discípulos, alguém abriu porta, alguém abriu janela, havia uma passagem secreta, de repente ele apareceu no meio dos discípulos, vivinho da Silva. Então não precisava, mas para deixar o sinal, para mostrar que de fato ele ter ressuscitado, ficou ali a pedra foi removida para servir de sinal, de prova que ele havia ressuscitado. Então Jesus, amado, venceu a morte. Em segundo lugar, os próprios discípulos testemunharam que a ressurreição de Jesus foi um ato divino. Os próprios discípulos testemunharam que a ressurreição de Jesus foi um ato divino. Isso está em Atos 2, verso 32. Aqui está novamente Pedro. O Pedro ainda no seu discurso, ele diz, verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Ele confirma novamente, testemunhas oculares. Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, veja o que eu vou colocar aqui, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, os discípulos estariam dando falso testemunho. Falso testemunho contra Deus, falso testemunho contra os judeus e um falso testemunho contra eles mesmos. Estariam se autocondenando, levantando falso testemunho. Os discípulos, se tivessem inventado essa história com ela, se eles estivessem mentindo, vocês acham que eles estariam dispostos a sofrer até a morte por uma causa forjada, mentirosa? Quem aqui daria sua vida, ou quem morreria, quem sofreria aqui, nem que fosse um dia por uma mentira? Quem estaria disposto a isso? Então os discípulos, eles viram Jesus apareceu vivo diante deles, e eles tinham que anunciar isso, e eles anunciavam que eles eram testemunhas, foram testemunhas oculares. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, todos eles. Como a igreja chegaria até o nosso dia se a Bíblia estivesse fundamentada na mentira? Será que a igreja teria sobrevivido esses 21 séculos com base na mentira? Nós teríamos chegado até aqui? A igreja teria chegado até aqui se fosse mentira a ressurreição? Ela teria subsistido? A igreja estaria como está hoje, assim, ouvindo os irmãos? Não! Mas graças a Deus que o testemunho foi verdadeiro, irmãos. Jesus ressuscitou.
Glórias ao nome do Senhor. Aí você diz, pastor, homem, mas a NASA manda tantos satélites, filma o espaço aí, descobriram outra Via Láctea, não sei aonde, não sei quantos bilhões de anos-luz aí, e ninguém vê o céu. Meus amados irmãos, de acordo com a Bíblia, há 3 céus. Amém? O céu que a gente olha é a expansão, aquele azulzão que a gente vê. Existe o céu onde estão as galáxias, os planetas, sóis, muitos sóis. Não é só esse sol não, muitos. O universo é infinito. Então o primeiro céu é esse céu que a gente vê. O segundo céu onde estão as galáxias, os planetas, os cometas, as estrelas cadentes, enfim, muita coisa, buraco negro, tudo aí que a astronomia descobre. Mas o terceiro céu é onde está a morada do Eterno. Glória a Deus. Lá não chega ninguém através de foguete. Não, mas nós chegaremos transformados pelo poder de Deus, que vai transformar o nosso corpo. Se nós fôssemos subir nesse corpo de carne e osso, a determinada altura, nosso corpo ia explodir. A pressão atmosférica não ficava com o cabelo em pé, nem deitado. E quem não tem cabelo, não é, irmão? Mas Jesus vai transformar o nosso corpo. O que é mortal se revestirá da imortalidade. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isto é, nosso corpo será transformado para nós, subir. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, os apóstolos confirmam outra vez que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. De vez em quando eles estavam confirmando. Se você ler a pregação de Pedro, lá diante do Sinédrio, ele repetindo, Jesus ressuscitou, e começa a repetir, mais à frente, capítulo 4, repetindo novamente, capítulo 5, novamente, falando da ressurreição de Jesus. Irmãos, e eu estou falando também da ressurreição de Jesus, porque não é uma falácia, não é uma fábula, não é história de carochinha, é uma realidade. Em terceiro lugar, repito, os apóstolos confirmam outra vez que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Atos 3, verso 15. Atos 3, verso 15. Vamos ler rapidamente. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Eu pergunto, se Pedro não tivesse, se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro teria coragem de confrontar o Sinédrio? Ora, até para uma empregada lá doméstica, ele se acovardou. Você é discípulo dele, você fala como ele, parece com ele. Não, não e não. Quer dizer, não teve coragem de enfrentar uma empregada, desculpe, não é aqui denegrindo, menosprezando, não, a empregada não, a pessoa digna ter sua profissão como qualquer outra profissão. Agora, Pedro aqui está acusando o Sinédrio, os príncipes, os anciãos, os religiosos, os sacerdotes, sumo sacerdote, tudo num pacote só. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus... Vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, aquelas mesmas pessoas religiosas que pagaram os soldados para sair mentindo na rua de Jerusalém, que Jesus tinha sido, o corpo dele tinha sido roubado sem ser, eles sabiam da realidade. Tiveram que ouvir: vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou ele. Tem uma coisa, nós somos testemunha, nós vimos ele. Oh, glória. Glória a Deus. Não era mentira, era uma realidade. Reflita nisso. Quando um crente diz uma mentira, inventa um falso testemunho, o Espírito Santo nos mostra que pecamos, não é verdade? Não é verdade? A gente fica com a consciência pesada. Meu Deus, oh Jesus, tem misericórdia, Senhor, restaura o teu Espírito em mim, me perdoa, não é verdade? O que é que a gente tem que fazer? Se arrepender, reparar o erro, corrigir o erro e nunca mais procurar
errar. Por que estou dizendo isso? Porque se os discípulos tivessem inventado aquela mentira lá no capítulo, quando nós falamos aqui, Atos 2, 24, depois nós lemos Atos 2, 32. Se os discípulos, se Pedro, que foi o principal pregador, tivesse mentido, vamos dizer, o discípulo, vem cá, vamos dizer que Jesus ressuscitou, mas vamos dizer que ele ressuscitou. Um exemplo. Será que a consciência deles não iria perturbá-los? Porque vocês mentiram? Mas não. Por que eles não negaram a ressurreição de Jesus? Porque Jesus de fato ressuscitou. Aí mais à frente Pedro ele ratifica, confirma de novo que Jesus ressuscitou. Se eles estivessem mentindo, como eu já disse, eles estariam se autocondenando e iriam para o inferno. Não é verdade, irmão? Iriam para o inferno. Seriam condenados porque tinham mentido. Mas eles falaram a verdade, porque eles viram Jesus. Glória a Deus. Mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus, conforme escreve Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. Jesus foi visto por cerca de 500 irmãos. Me permitam fazer uma pergunta aqui. Se isso fosse mentira, teriam os discípulos Pedro e João teriam coragem suficiente para acusar os judeus de serem responsáveis pela morte de Jesus? Aquilo que eu já falei, eu já tinha preparado esse questionamento aqui. Se fosse mentira, Pedro e João teriam coragem de acusar os judeus de terem matado Jesus? De forma alguma. Mas eles estavam tão convictos, eles tinham tanta convicção que apalparam Jesus, pegaram Jesus, viram Jesus comer peixe, viram Jesus comer mel, viram Jesus assar um peixe lá na praia, comeu com eles, oh glória a Deus, viram Jesus subir ao céu, oh glória, viram ele desaparecer, viram o anjo descer e dizer: varão galileus, porque vocês estão perplexos, olhando esse Jesus foi recebido ao céu, e da mesma maneira que ele subiu, ele há de voltar. Glória a Deus. Eles viram Jesus. Glória a Deus. Precisamos crer. Se você não crê, crê, meu amado irmão. Em quarto lugar, vou correr aqui, amados. Os apóstolos, sendo conduzidos à presença do Sinédrio, testificaram que foi Jesus quem tinha curado o coxo da porta formosa. Estou lendo esse versículo, capítulo 4, versículo 7. Vejam o que aconteceu aqui. Os irmãos sabem, Pedro e João foram ao templo, e antes dele entrarem, eles foram, se depararam lá com um pedinte, um homem paralítico. E naquela ocasião, amados irmãos, o homem coxo, né? Melhor dizendo, coxo, aquele homem foi curado. Mas foi curado pelo poder do nome de Jesus. E quando as autoridades religiosas confrontam os discípulos para que eles parem com essa conversa, com esse negócio aí, o que é que vai acontecer? Está no versículo 7, Atos 4, 7. Não, até no máximo, creio que até 9 e 10, no máximo a gente encerra, tá bom? O suporte aí. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio de que, irmão? Do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Eu pergunto aos irmãos: defunto tem algum poder? Não tem. Defunto cura alguém? Não. Agora, Jesus cura por quê? Porque ele ressuscitou e é o Todo-Poderoso. Então, no nome de Jesus Cristo, aquele homem, quando ouviu os apóstolos, não tem um prato,
Eu também não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, porque não havia só o nome de Jesus, havia outras pessoas com o nome de Jesus, é possível. Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O homem crê no nome de Jesus, e se crê porque o nome de Jesus tem poder, e porque além do nome de Jesus tem poder, ele próprio tem poder para curar. É mais uma prova que Jesus de fato ressuscitou, porque ele tem poder para ressuscitar, para curar, para dar saúde a uma pessoa. Glória ao nome do Senhor. E por último, irmãos, em quinto lugar, já encerrando essa mensagem, os apóstolos foram milagrosamente soltos da prisão e vão pregar cedo na área do templo. Isso aqui é fantástico, maravilhoso. Prenderam os apóstolos, botaram vários turnos de guarda, vários guardas lá, primeiro portão, segundo portão, terceiro portão, tudo fechado, cadeado. Estão lá os discípulos, aí vai lá um anjo, abre as portas, os soldados não acordam. Deus é poderoso, né? Oh Deus, como é maravilhoso. Quando Deus quer, ele cega. Quando Deus quer, ele tapa os ouvidos. Quando ele quer, abre o ouvido. Não é verdade? Não é assim? De uma lapada só, de uma vez só, Eliseu orou: Senhor, segue esse soldado. O exército todo da Síria ficou cego. O exército, o soldado andando. Eles queriam pegar o profeta de Deus. Agora pegue o profeta Eliseu. Não pegaram, porque Eliseu é o homem de Deus, tinha comunhão com Deus. E quando chegou em Samaria, Eliseu disse: eu vou levar vocês ao homem que vocês querem falar com ele. Aí ele levou. Só que o homem era ele mesmo, Eliseu. Quando ele chegou no meio da cidade de Samaria, aí ele fez uma oração: Senhor, abre os olhos dele. Aí imagine o medo que os soldados tiveram quando viram que estavam no meio da capital de Israel, Samaria. Pronto, vamos ser fulminados. Deus é assim: quando ele quer, ele cega; quando ele quer, ele tapa os ouvidos, né? Deus é assim. Meus irmãos, então milagrosamente os apóstolos foram soltos daquela prisão. Por quê? Atos 5, 28. Eu acho que é a última referência. Atos 5, 28. Vamos ler do 28 ao 32. Vamos ler bem rápido. Diz assim, ó. Novamente aqui os discípulos estão perante o Sinédrio. Não vos admoestamos, aqui eles falando, nós não proibimos de vocês pregarem. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E finalmente, o verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ele usou aqui, ele menciona o Espírito Santo. Quer dizer, se fosse mentira, eles estariam aqui sendo acusados de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles estariam inventando uma mentira no nome do Espírito Santo. Então é mais uma prova que a ressurreição de Jesus, a ressurreição, a soltura dos apóstolos, também foi um grande feito do Senhor. Foi Jesus que fez isso. E eles testemunham então com toda ousadia que foi Deus, por intermédio do Espírito Santo, que deu a eles, este Deus que ressuscitou Jesus, que dá arrependimento dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo. Quer dizer, se fosse mentira isso, os apóstolos estariam aqui se autocondenando. Reflitam: se tudo isso fosse uma invenção dos discípulos, os mesmos estariam se autocondenando, uma vez que seriam acusados de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: estariam os apóstolos dispostos a pagar esse preço?
da mentira? Estariam eles dispostos a ter uma vida eterna no inferno, afastados de Deus? Lógico que não. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Para concluir, rapidamente. Jesus precisou morrer para que Ele levasse sobre si os nossos pecados, não é verdade? Precisou morrer. O seu sacrifício foi válido diante de Deus, nunca se esqueça disso. Nós iríamos para o inferno, estávamos destinados a isso, mas Ele perdoou, Ele assumiu a condição de pecador em nosso lugar, assumiu, tomou a forma de servo, de pecador, mesmo sem ter pecado, e morreu na cruz. Que o seu testemunho, irmãos, assim como o testemunho dos apóstolos foram testemunhos fidedignos, que o nosso testemunho pessoal também possa falar muito, para que as pessoas possam ver a nossa fé em Cristo e possam também se aproximar de Cristo. Amém? E finalmente, os discípulos estavam dispostos a pagar com a própria vida, mas defendendo essa grande verdade. Você está disposto, se for o caso, morrer pela causa de Cristo?